Seja muito bem-vindo. Estamos aí para bater mais um conteúdo relacionado à parte de morfologia, numeral e interjeição. Você deve estar se perguntando, mas professora, junto assim? Numeral e interjeição? Sim, porque numeral é um conteúdo resumido e interjeição, então, meu filho, interjeição, vou te mostrar alguns exemplos, que é mais resumido ainda. É, mais resumido ainda. Então, vou mostrar para você aqui algumas situações específicas. Primeiro, a gente vai para uma nomenclatura, a gente vai para um conceito do que é. Óbvio que eu vou começar com aquele que tem mais informação, que é o numeral. Vamos encher a tela aqui, ó, para a gente colocar as informações relacionadas ao numeral. Primeira coisa, ele o quê? Ele se relaciona, numeral está relacionado, não, fazer melhorzinho, peraí. Está relacionado ao substantivo. Ele se relaciona com o substantivo. Lembra que eu já falei para você que existem alguns termos que se ligam ao substantivo, estão subordinados a esse substantivo. Que termos são esses? Adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, são todos elementos que estão ali amarrados ao substantivo, concordando em gênero, número, sempre amarrado ao substantivo. O numeral é mais um. O numeral também está relacionado ali ao substantivo. Ele segue as ordens do substantivo. Mas ele vai estar dividido em algumas categorias. Que categorias seriam essas? Vamos abrir aqui, ó, anotar cada uma delas, mudar a cor da caneta. Se tem uma coisa que me deixa... Aqui, ó, canetinha preta. Vamos pegar, sim, primeira possibilidade. Será que vai caber tudo aqui? Vamos separar em telas, né? Primeira possibilidade, o numeral é aquele numeral cardinal. Cardinal. Qual é o numeral cardinal? É aquele do 1, 2, 3, sabe? Vamos pegar aqui e botar um exemplo. Outra cor. Vou botar um exemplo em azul para você lembrar. João busca por 2 soluções. Esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso, temos um numeral chamado ordinal. O nome já disse, é ordinal, é aquele da ordem. Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai, certo? Exemplo, vamos pegar aqui mais um exemplo. Maria foi a segunda colocada. Pronto. Então, ó, veja só, eu tenho aqui 2 exemplos de numeral. O numeral, então, ele está relacionado aí ao substantivo, e vamos pensar assim, ó, ele quantifica o substantivo. Então, o que eu vou ter? Numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai. João busca por 2 soluções, percebeu? Então, amarrado o que aqui, ó, ao substantivo, soluções. Por isso que está no plural e no feminino. 2, ordinal, porque vai trazer essa ideia de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. Maria foi a segunda colocada, percebeu? Ali também, essa ideia de colocação, de posicionamento. Então, cardinal e ordinal. Primeira e segunda categoria. Vai para frente que ainda tem mais categorias. Vamos abrir aqui a nossa tela para colocar as outras possibilidades. Caneta preta de novo. Olha lá. Ele pode ser também multiplicativo. Exemplo: duplo, triplo, ou ainda, quarto, eu já coloco o exemplo, tá? Fracionário. Fracionário. 2/3, 1/5, 1/10, e por aí vai. Você sabe que vai ao infinito. Exemplos, vamos colocar um exemplo de cada um aqui.
azul. Ela ele entendeu, tá certo. Ele entendeu o triplo do conteúdo. Pronto. Ele entendeu o triplo do conteúdo. E vou apresentar 1/3 do projeto. Caneta marca-texto. Então, eu tenho aqui, ó, triplo, né? E tem aqui, ó, 1/3 também. Percebeu? O que a gente vai ter aqui, ó? A quantificação está relacionada ao substantivo, todos esses numerais estão relacionados ali ao substantivo, trazem uma ideia de quantificação, mas cada uma dessas ideias com um sentido diferente. Então, cardinal de um jeito, ordinal de outro jeito, multiplicativo de outro jeito, fracionário de outro jeito. Vai depender do tipo de proposta, vai depender do tipo de texto. Em textos, por exemplo, em pesquisas, é muito comum que você tenha números fracionários. Metade, 1/2, 1/10, 1/5 da população, é muito comum. Então você encontra nessas notícias, nessas reportagens, nesse tipo de texto, você acaba encontrando esse tipo de numeral. Existem muitas questões de numeral? Não. Sabe o que cai de numeral? Já vou até te antecipar. O que cai de numeral está relacionado à concordância, quando a gente tem aquelas porcentagens. Aquilo ali é que cai com relação a numeral. Só que nem é com relação a numeral especificamente, né? É com relação o quê? Ao verbo. Então, o numeral meio que tá ali, né, sorrateiro, mas é uma questão bem cobrada, tá? Questões que envolvam essa ideia de concordância acerca de numeral, inclusive com alguns verbos que são que não sofrem nenhum tipo de flexão, impessoais. Por exemplo, o verbo fazer, o verbo haver. Fazem 10 anos, a pessoa quer estabelecer concordância com o numeral e erra a questão, o verbo não tem sujeito, é um verbo impessoal. Então, esse tipo de questão é o que aparece mais. Mas isso não dispensa a nossa atenção e o nosso entendimento para esse tipo aqui de conceito, para entender bem. Agora, como é que funciona a flexão? Né? Você deve estar querendo saber a respeito aí desse numeral. Vamos para a nossa tela aqui, ó, para a gente falar rapidamente como é que vai funcionar a flexão dos numerais. Bom, vou colocar aqui, tirar esse marca-texto, pegar a nossa cor de caneta. Bom, caneta, tinta preta. Vamos colocar aqui a respeito da flexão. Como é que vai funcionar? Os cardinais, primeiro, que foram os primeiros que a gente falou, né? Cardinais. Como é que a gente vai flexionar? A gente vai flexionar o 1, o 2, mais centenas, as centenas, após qual o número? O 200, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 200 e 200, 300 e 300, 400 e 400. Uma, 2, duas. Então, a gente tem essa alteração com relação ao gênero aqui nessa flexão dos cardinais, tá? Então, 3, 4, 5, 6 não sofrem, mas o 1, o 2 e as centenas após o 200 vão sofrer essa alteração com relação ao gênero. Não parou não, ainda temos aqui, ó, os nossos numerais ordinais. Os ordinais, eles vão variar. Ó, vamos pegar até outra cor aqui. Vou pegar um azulzinho para você saber. Isso aqui é com relação ao quê, Brasil? Puxa a setinha aí. Ao gênero, né? Vai variar com relação ao com relação ao gênero. Masculino, feminino, tá? Então eu vou ter, claro que singular e plural muitas vezes primeiros, segundos, aqui eu também tenho, né? Gênero e número. O número variando com o número, como não, né? Como não? Sim, primeiro e primeiro, primeiro e primeiros, ou primeira, ou primeiras. Então eu tenho variação. Todos, os originais eles vão variar, os ordinais sim.
os cardinais só aqueles que eu te falei. Então, dá para sofrer variação neste sentido. Cuidado, tá? Que essa variação de gênero e variação de número. Às vezes, tem gente que na oralidade faz variação de grau, já viu? Primeirinho, segundinho, terceirinho, já viu isso aí? É, pro diminutivo, no sentido de ser o primeiro dos primeiros, né? Então, mas isso daí é só relacionado à oralidade, não tem nada a ver com a gramática. A gramática não coloca nada disso, tá? Agora, não acabou ainda. Volta para cá, volta para mim. Ainda tem o fracionário e multiplicativo. Vamos pegar aqui, caneta tinta preta de novo. Temos os multiplicativos. Eles vão sofrer alguma variação, gente. Os multiplicativos, tem que pensar o seguinte, tá? Eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Se ele for numeral, não vai variar. Eu vou colocar aqui o exemplo, tá? Agora, se ele funcionar como adjetivo, você já vai entender. Aí ele vai sofrer variação. Exemplo, vou pegar o preto, o azul aqui. Ele tomou doses duplas. Tá vendo? Que aqui ele está funcionando como adjetivo de doses. Ele tomou doses duplas, triplas. Aí sim, tá? Agora, quando ele for numeral, não tiver ali acompanhando, nesse caso, qualificando o substantivo, aí não. Vamos pegar aqui o próximo. Fracionário. Fracionário. Como é que vai ser o fracionário? Eles concordam com o cardinal. Então, ó, concordam com o cardinal. Exemplo. Exemplo. 2/3 dos alunos. 2/3 dos alunos. Poderia ter 1/3 dos alunos, tá vendo? Ó? Porque ele vai concordar aqui, ó, com o cardinal, percebeu? Então, ele vai estabelecer essa relação de concordância com um número maior. Eu vou ter como o fracionário é como se fosse uma parte daquele inteiro, né? Eu não sou professora de matemática, mas você entendeu. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um número sempre que é o cabeça, que é o cardinal. O fracionário vai ter que concordar com ele. Se estiver no plural, vai para o plural, masculino, feminino, essas coisas. Ele vai concordar, ele vai olhar para esse cardinal, e esse cardinal que vai indicar qual é a flexão aqui. Se é singular, se é plural, como ele vai fazer, beleza? Então, ó, aqui, volta aqui, vamos voltar ali para a tela, ó. Então, eu tenho aqui a flexão de gênero, os cardinais, os ordinais, né? A flexão dos cardinais, a flexão dos ordinais, dos multiplicativos e dos fracionários, beleza? Agora, ó, deixa eu ver se eu tenho mais uma telinha aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui, vou apagar isso aqui rapidinho, quero colocar uma informação importante para você. Que informação importante? A respeito dos números romanos e de lei, tá? Tem uma escrita que muita gente me pergunta. Professora, como eu escrevo 14 ou 14? Qual das duas formas é a forma correta? As duas, tá? Pode escrever das duas formas. O que eu queria falar aqui, ó, deixa eu abrir a tela para você, diz respeito a leis. Leis. Quer dizer, o artigo eu vou falar até o 9º. Depois disso é o quê? 10, 11, 12, 13. E agora, quando eu tenho numeral romano, eu vou falar até o 10º. Depois é 11, 12, 13. Por exemplo, por que a gente vai ter Luís XIV e não Luís XIV? Porque eu só vou falar até o 10º, tá?
Então, por que que é Bento XVI e não Bento XVI? Por quê? Porque vai até o 10, entendeu? Passou do 10, o número fala normal. Leia a mesma coisa, até o nono, quinto, segundo, terceiro, quarto, oitavo, nono, 10, 11, 12 e por aí vai, tá? Por quê? Porque senão isso aí é um negócio que confunde às vezes as pessoas, principalmente o numeral romano. Então fique atento para esses pontos todos aqui. Numeral fechou. Numeral é isso aqui, não tem nem o que dizer mais para você. É só isso, numeral? Sim. É um termo que acompanha, que eu tenho que saber que ele existe, conhecer, saber qual é a função dele, que acompanha o substantivo, que exerce essa concordância, mas pouco se tem exercício relacionado a numeral. Como eu já falei, o que tem de numeral está relacionado não necessariamente ali a essas flexões. Os exercícios que caem mais, que aparecem nas grandes bancas, estão relacionados à parte de concordância, a fração, a porcentagem, a concordância dos verbos, e não especificamente com relação aos números. Quando que a gente vai ter questões relacionadas a números? Quando você tem bancas de menor expoente, tá? De menor influência, concursos mais regionais, concursos, eu diria até municipais. O concurso da prefeitura cai. O concurso da prefeitura vai querer saber se é hepta, se é septa, se é octa, se é nonagentésimo. O concurso da prefeitura vai querer saber isso. Agora, concursos da esfera federal, até concursos estaduais, eles já não ficam mais nessa questãozinha, porque é como se fosse uma questão de decoreba isso aqui, com relação ao numeral. Se cobra muito mais hoje questões que envolvam compreensão e interpretação de texto do que essas questõezinhas aqui, mela cueca desse tipo aqui, né, gente? De identificar se está escrita correta ou não. Concursos menores cobram isso. Por isso que eu não posso abrir mão, falar, não precisa estudar. Depende daquilo que você quer, né? Se nesse primeiro momento você quer o concurso da prefeitura e tá lá a classe de palavra e todas elas estão ali, pode ser uma sacanagem, mas a banca pode colocar uma questão de numeral para derrubar um monte de gente. Então é necessário o quê? Que você saiba, que você entenda. Beleza? Agora, venha comigo. Vamos falar aqui, ó, interjeição. Abre a nossa tela que eu vou colocar um conceito básico, fundamental para você, beleza? Ó, o que que a gente vai ter aqui como interjeição? Interjeição, gente, tem como base emoção. Ô, azinho miserável. Emoção. Emoção em que sentido? Ó, emoção. Emoção em qualquer aspecto. Fator emocional. Ó, uma coisa que acompanha. Vou anotar. Vou até deixar aqui assim, ó. Uma coisa que acompanha a interjeição é aquilo que a gente chama de pontuação. A pontuação acompanha e muito interjeição, porque o fator emotivo está relacionado a alguma questão de pontuação que qual seja essa questão de pontuação, principalmente aquelas que trazem valor semântico. Eu vou ter, por exemplo, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, os chamados 3 pontinhos. Então eu vou ter aqui, pontuações que vão servir como suporte para aquela emoção colocada ali, para aquela emoção apresentada ali. De que forma isso? Como se fosse um ponto a mais. Eu poderia dizer a você, quando cai interjeição em concurso, geralmente ela está relacionada a charge, a tirinha, a textos literários, em que é mais fácil perceber esse tipo de estrutura. Quer ver? Vou te dar um exemplo do que se trata a interjeição aqui. E, claro, né, toma cuidado, por quê? Porque a interjeição, ela pode ser representada, ela pode aparecer muitas vezes até como uma onomatopeia. É muito próximo uma coisa da outra. Então é importantíssimo que você entenda que onomatopeia é a reprodução de sons, né? Que geralmente pá, puf, pó, isso aí seria a onomatopeia. Só que ele pode se confundir com interjeição dependendo do contexto. Quer ver? Vou mostrar para você aqui, ó. Olha a nossa tela. Vou abrir a telinha aqui para você enxergar bem. Olha lá. O que que eu vou ter aqui, ó? Esse gloop, tá vendo ali, ó? Esse gloop.
tipo roendo as unhas, tá vendo? Os desenhos aí, eles estão esboçando o que as pessoas estão fazendo. O nhaque, comendo, aquele brrr, tremendo de frio, esse, né, chorando, de raiva, o boá de choro, o chomp, chomp ali de estar comendo. Necessariamente aqui, quando a gente tem essas estruturas, eu tenho que tomar cuidado. Por qual razão? Porque a interjeição, ela pode ser confundida, dependendo de contexto, com onomatopeia. Existe uma aproximação bem grande entre elas. O que eu tenho que lembrar? Que a interjeição é essa marcação emotiva. Algumas vezes, a banca pode misturar até os 2 conceitos. E não existe problema com relação a isso, porque pelo tipo de questão você vai conseguir responder, tá. Agora, vou colocar aqui do ladinho. Como que seria uma representação emotiva? Quando, por exemplo, nós temos socorro, a pessoa está o quê? Pedindo ajuda. Ou viva, seria o quê? Alegria, né. Ou então, oba, felicidade, alegria, né. Ou droga, seria o quê? Deu alguma coisa errada. Percebeu que aqui eu tenho marcação de emoção. Aqui eu tenho representações de sons, de barulhos que nós fazemos. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá? Aqui a gente tem onomatopeia. Socorro, viva, oba, droga, caramba! Isso sim é uma interjeição, tá? Então, cuidado para não confundir, porque são expressões que são muito próximas, mas que têm uma nomenclatura diferente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo agora clássico do que é de fato uma interjeição. Isso daqui tudo que você viu é onomatopeia. Eu vou te dar um exemplo clássico, carássico de interjeição. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Abre aqui, ó. Tá chegando o Natal. Olha só. Eba! É a interjeição. Que mostra o que pra gente? Aqui, ó. Alegria, né? Ansiedade. Tipo, ai, nossa, que legal. E do mesmo lado, no mesmo quadrinho ali do ladinho. Tá chegando o Natal. Você tem o peru, a dona Peru, né? E aqui você tem o que, ó? Oh, meu Deus. É tristeza. Posso entender como medo, como pânico. Tá vendo como está relacionado aos sentimentos, às emoções? Percebeu? Então, ó, o que eu vou ter aqui nessa situação? Aqui eu tenho a interjeição. Mas e quando acontece a mescla de situações? Quer ver a mistura de interjeição com onomatopeia? Vou mostrar para você. Cuidado, isso aqui parece uma bobeira, mas não é não, hein, gente? Olha aqui, ó, vem para essa tela. O que você tem aqui? Mistura das duas coisas. Não sei se você consegue ler, mas eu vou ler para você, ó. Tá lá o Cebolinha com o vaso na mão e ele fala para a mãe: "E agora, mãe, vou fazer o truque de desaparecer com este seu vaso chinês." E aí ele derruba, né, cras, faz esse barulho aqui. Esse cras é o barulho do vaso quebrando, isso daqui é uma onomatopeia, né, onomatopeia. Isso aqui é uma onomatopeia, uma figura de linguagem. Aqui, ó, o puff dele sumindo também é onomatopeia. Por quê? Porque é a representação do barulho aqui, ó, do som, dos efeitos. O que eu vou ter como interjeição? A interjeição tá aqui, ó, nesse balãozinho, ó. A interjeição, galerê, é aquele ó da mãe, tá vendo, ó? Ó, do susto, percebeu? Ela tomou o quê, ó? Susto, aqui. Essa daqui é uma mistura, entendeu? Então veja, vou voltar ali para você entender bem. Aqui, o que eu vou ter? As onomatopeias, que correspondem a esses efeitos que imitam aí os sons, né. A interjeição, ela está relacionada à emoção, que é mais aquele do lado ali, ó, socorro, viva, oba, droga, tá-tá-tá. Aqui eu tenho uma tirinha que mostra para você a interjeição em ação, mostra claramente esse efeito emotivo. E aqui eu tenho um híbrido, que é aquele que mistura a onomatopeia e a interjeição. Então a interjeição seria o efeito emotivo. A onomatopeia são esses barulhos produzidos. Perceba que na onomatopeia não tem emoção, né? São efeitos, simplesmente.
enquanto na interjeição tem o fator emotivo e a pontuação obrigatoriamente. Combinado, meu povo? Combinado. É isso aí. Claro que são conteúdos que você precisa analisar com um pouquinho de calma, para que você não caia em erro, para que você não encontre aí uma confusão entre eles, por isso que tem que entender bem os 2 conceitos, tá? De onomatopeia e interjeição, se você trocar um pelo outro e aquilo que inicialmente era fácil, acaba ficando difícil, beleza? Então tá, então ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.